Santo, Santo, Santo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesta noite para que possamos orar, buscar a presença do Senhor, aonde você estiver, que você possa nesta hora estar conosco, adorando, bendizendo e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe as nossas ovelhas aqui da Ceilândia, também aí de Goiânia. Deus abençoe, em nome de Jesus, vocês de Recife, né, vocês que estarão nos ouvindo mais tarde aí em Guatemala, Canadá, Inglaterra, Japão. Que a presença do Senhor esteja sobre nós de uma maneira profunda e sobrenatural. Eu quero te convidar a orar nessa noite, amém? Feche os seus olhos, coloque o seu coração na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos pela tua essência, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos, Senhor, por ter nos escolhido. Pai, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, nós entramos diante do Senhor, através do sangue de Jesus, teu Filho amado, reconhecendo que tu és maravilhoso, que tu és santo, que tu és poderoso, reconhecendo, Deus, que tu és aquele que governa todas as coisas e os nossos corações confiam no Senhor. Nesta noite nós removemos em nome de Jesus tudo aquilo que está sufocando o teu povo. Nós arrancamos em nome de Jesus todas as cadeias, todas as correntes. Em nome de Jesus nós quebramos todos os grilhões. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, sobre a mente do teu povo a presença do Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu povo é livre para receber as tuas sementes. E nós nos colocamos, Senhor, na posição de filhos, na posição de servos, de co-herdeiros com Cristo. Meu Deus, para dizer o quanto nós te amamos, Pai, o quanto nós precisamos de Ti. E nós pedimos que o Senhor toque a nossa vida nesta noite de uma forma especial, que o Senhor toque o nosso coração. Pedimos que o Senhor, meu Deus, por Tua misericórdia, por Tua graça, que Tu entre em cada lar, que Tu entre em cada coração. Meu Deus, que o Senhor abrace as famílias. Pai, nós oramos por proteção sobre as famílias, nós oramos por proteção sobre as pessoas que estão contaminadas, Senhor. Nós oramos por proteção, Pai, sobre os médicos, enfermeiros, nós oramos por consolo sobre a nossa nação, nós oramos pelo perdão do Senhor sobre a nossa nação, pelo perdão do Senhor sobre a nossa liderança cristã. Pedimos perdão pelas motivações erradas, pelas competições, pelas confusões, em nome de Jesus, pelo orgulho, e nos colocamos, Senhor, diante de Ti, clamando por sabedoria, clamando por entendimento, por inteligência espiritual. Nós apresentamos ao Senhor os corações que estão se sentindo como se estivessem sufocados nesta noite, como se estivessem angustiados nesta noite. E nós te pedimos um bálsamo sobre esses corações. Meu Deus, entra no sistema nervoso dessas pessoas. Entra, Senhor, em nome de Jesus. Toda hipertensão, todo nervosismo, toda ansiedade, nós clamamos pelo controle do Teu Espírito Santo nessa hora. Toda compulsividade, todo desespero, Senhor, que Tu possas remover em nome de Jesus. Nós calamos toda a voz que não é do Senhor e nós liberamos a voz do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como estão vocês? Tudo bem? Hoje eu quero fazer uma breve ministração, trazer uma breve reflexão para nós. Deus tem colocado muito no meu coração sobre fraqueza.
muitas pessoas sentindo-se fracas, muitas pessoas estão vivendo como se estivesse perdendo as forças. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre tirando forças da fraqueza. Quando nós lemos 2 Coríntios 12:10, diz assim: porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. E esse versículo ele parece uma grande contradição paulina. Como posso tirar força da minha fraqueza? Ou como posso, diante da minha impotência, ser potente? Isso só é possível dentro da perspectiva de alguém que se reconhece necessitado de Deus. Alguém que, como Paulo, sabe que sem a ação do Espírito Santo não é possível fazer nada. E nós estamos falando de um homem que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Nós estamos falando que um homem que outrora ele era perseguidor dos cristãos, um homem arrogante, orgulhoso, autoritário. Mas quando ele se depara com a gloriosa presença de Jesus, ele viu que todo o seu conhecimento, que toda a sua intelectualidade não era nada. Quando ele se depara com a luz do Senhor, ele fica cego por 3 dias. Aquele homem que apontava tantos cristãos, ele tem a oportunidade de ficar 3 dias olhando para dentro dele mesmo. Ele tem a oportunidade de receber em sua casa um homem humilde, chamado Ananias, que ao impor as mãos sobre ele, fez com que as escamas caíssem dos seus olhos. Esse homem, antes era Saulo de Tarso, agora apóstolo Paulo, foi arrebatado até o 3º céu. E ele disse que viu coisas inefáveis que ele nem poderia contar. E esse homem reconhece que tudo que ele tinha, toda a grandeza que ele tinha, todo o poder que ele tinha, diante de Jesus era como escória, era como lixo. E é este homem que fala esse texto. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Então, assim, Paulo, ele era um cara extremamente estudado, ele tinha uma inteligência ímpar, mas ele sabia que sua humanidade possuía fraquezas. E como ele lidava com isso? Ele submetia-se a Deus. Fraco não é aquele que possui fraquezas, mas sim aquele que se rende às fraquezas, tocar em minhas fraquezas, em meu vazio, perceber que quando não tenho mais nada, eu posso contar com Deus. Isso é uma riqueza, mesmo dentro da fraqueza. Então nós somos humanos, somos gente, sentimos dor, sede, e sentimos-nos impotentes diante das situações. E até Jesus, em sua humanidade, também se sentiu assim. Ele chorou em algum momento, em outro ele pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Em outro ele precisou da ajuda dos discípulos, os discípulos estavam dormindo, E ele nunca teve medo de apresentar as suas fraquezas, o que ele estava de fato sentindo diante de Deus, Então, assim, Jesus, grande multidão seguia Jesus, mas o interior, o profundo de Jesus, só ele sabia. Então Paulo, ele dá essa lição: quando eu estou fraco, então eu estou forte. Ele foi um homem que passou por perseguições, passou por calúnias, passou por rejeições, porque quando ele se converteu, poucas pessoas acreditavam nele, as pessoas, na verdade, tinham medo dele. Então teve aí todo um processo de adaptação, todo um processo de superar pressões psicológicas. E hoje eu quero te dar alguns outros exemplos de pessoas que também superaram. A palavra do Senhor nos fala da mulher do fluxo de sangue, E o texto diz assim: e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e isso, antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue.
e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos. Disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isso, né? Então a palavra do Senhor diz que aquela mulher se aproximou e confessou Jesus Cristo como seu Senhor, não é verdade? Então ele sentiu que dele saiu o quê? Virtude. Primeiramente, irmãos, essa mulher, ela teve que tirar a força da fraqueza. Primeiro porque ela era mulher. E mulher naquela época e nessa cultura não tinha valor nenhum. A mulher era apenas para educar os filhos e para ter filhos. Mulher não falava com homem, mulher comia depois que os convidados iam embora, né? Então a mulher, ela era tida assim como uma serpente, na verdade, né? Como se fosse uma pessoa que deveria ser prudentemente observada o tempo todo, né? Não era uma pessoa digna de confiança. Então a mulher, ela era tão assim inferiorizada naquela cultura que, por exemplo, quando haviam as reuniões, né, nas sinagogas, havia um lugar lá fora chamado átrio e lá fora ficavam as mulheres. Para os irmãos terem ideia, a mulher não podia nem entrar aonde estava o preletor. A mulher não se sentava nos lugares onde os homens estavam sentados. Então a mulher ficava do lado de fora, depois da grade, para assistir o culto. Era assim. Então essa mulher aqui, primeiramente ela era mulher, então ela tinha essa discriminação, né? Ela tinha esse peso social sobre as suas costas. Outra dificuldade que ela tinha é que ela teve um problema financeiro. Ela gastou tudo que ela tinha, então ela não tinha mais de onde tirar, ela não tinha com quem contar. Era como se fosse uma solitária na vida. Então essa mulher aqui também teve uma grande dificuldade financeira, que quem já teve dificuldade financeira sabe quanto isso abala, né, o emocional, especialmente dos homens. Mas quando a mulher, ela luta praticamente sozinha e ela tem um problema financeiro, ela se sente extremamente abalada, né? Outra pressão que essa mulher teve que sobreviver aqui, que superar para chegar até Cristo, é que ela estava com hemorragia. Uma pessoa menstruada naquela época, uma mulher menstruada, ela era tida como impura. Ela não poderia estar no meio da multidão de forma alguma. Só que aquela mulher, ela tinha uma determinação no seu coração. Então, ela sofreu aqui pressão psicológica, pressão financeira, pressão social, cultural, pressão religiosa, né? E ela fez o que? Ela tinha uma determinação no seu coração. A determinação era: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Então a determinação, ela tem que estar no nosso coração nos momentos de fraqueza. Nós sabemos que a hemorragia enfraquece os sentidos, né? Enfraquece as suas pernas, enfraquece tudo. O emocional fica frágil, mas ela tinha uma determinação. Essa determinação do coração dessa mulher levou ela a superar o paradigma cultural, o paradigma social, o paradigma religioso. Levou ela a superar as vozes da multidão, né, que talvez ela era empurrada por todos os lados. Imagina uma grande multidão. Você vê que o ser humano, por exemplo, quando ele quer entrar por uma porta, eu vou dar um exemplo da porta do metrô. Você não vai ver ninguém falar assim: não, fica à vontade, pode passar. Todo mundo quer entrar, né? E é um empurrando o outro, porque cada um tem o seu horário a cumprir e ninguém pensa em ninguém. Então eu penso que era mais ou menos assim, né? Imagina nessa situação agora do Covid, se tivesse um médico de pé e a multidão toda contaminada e querendo ser curada. Imagina mais ou menos isso. Se as pessoas descobrissem que existe um médico que cura o Covid. Aí vai aquela multidão inteira
querendo tocar nesse médico. E essa mulher hemorrágica está no meio. E ela tem que chegar lá. Então, para ela foi difícil. Quantos empurrões ela levou, né? Quantos empurrões, quantas palavras duras ela não deve ter ouvido. Sai daqui, sua louca. Mas ela chegou. E quando ela chega e ela toca na orla, ela sente que naquela hora a hemorragia é estancada. E Jesus para tudo, irmão. Sabe aquelas cenas assim de filme, no momento, no pico do filme, que para tudo? Eu acredito aquele olhar de Jesus assim, procurando assim, quem me tocou? Imagina. Inúmeras pessoas e Jesus perguntando quem tocou nele, sendo que ele estava sendo empurrado por todos os lados, porque ele era o mestre. E os discípulos falam, mestre, a multidão te aperta, o Senhor está perguntando quem te tocou? E ele disse, eu percebi que de mim saiu virtude. Quando aquela mulher se apresenta para ele, ele fala o que? Mulher, a tua fé te salvou, né? Então ela tinha uma fé dentro dela, uma determinação dentro dela. Ela tinha uma arma, talvez a única arma que ela tinha. Eu vou tocar nele, eu vou conseguir chegar lá. A fé. E a sua fé, irmão, não pode ser abalada. Você precisa entender que independente das crises, do momento que você está vivendo, talvez você que está me ouvindo está sabendo que foi contaminado, não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, que a fé e essa determinação de crer, ele é o firme fundamento das coisas que se esperam e dos fatos que ainda não se veem. Você precisa acreditar. Ainda que o laudo seja negativo, ainda que a multidão está falando muitas coisas, como de fato nós temos ouvido noticiários aí que vêm de todos os lados, falando muitas coisas, né? Agora tem aquela questão aqui no Brasil, né? Vocês estão nos ouvindo de outros países, mas eu estou falando aqui do Brasil, por exemplo, a questão das pessoas assintomáticas, ou seja, elas estão contaminadas, mas não sentem nada, não tem nenhum sintoma. E estão contaminando inúmeras outras pessoas sem saber, né? Ou aquela outra questão agora que está vindo da China, né? Que está vindo o segundo surto de Covid da China, mais resistente do que o primeiro. Ou outras notícias que estão vindo aí de outros países, que existem países que estão tendo um surto após o outro, né? Então vem uma peste atrás da outra, como se fosse isso. Então assim, são muitas vozes, mas você precisa crer. Você precisa crer e caminhar. Vai empurrando a multidão, vai empurrando o paradigma, vai empurrando os preconceitos, porque essa mulher também teve que vencer preconceitos, sabe? Toca em Jesus. Não estou te falando de ser imprudente, não. Não estou te falando de se expor contra as condutas que nós temos que ter em relação à proteção, né? Eu estou te falando de fé, de algo que não se vê, mas que se crê, que se espera. Estou te falando de armas invisíveis que nós temos e que no momento que nós estamos nos sentindo fracos, nós precisamos nos apossar dessas armas. Então aqui existia uma situação que humanamente falando era impossível, porque essa mulher não estava hemorrágica há 1 ano não, e nem há 1 mês não, eram 12 anos. Então ela estava extremamente fraca, mas por dentro ela estava forte. Então que a sua fé te leve a tocar em Jesus, independente da situação, dos paradigmas, dos muros que você precisa derrubar. Amém? Outro texto que eu quero falar com vocês é esse texto da mulher hemorrágica, que está em Marcos 5, 24 a 33. É a situação da multiplicação dos pães, né? O que eu vou ler agora está em João 6, de 1 a 14. Diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, e assentando-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia ainda muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, ou seja, 12 cestos, e sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, olha só, o Senhor coloca os discípulos em uma situação que para eles era impossível. No coração de Deus, ele estava sabendo de tudo o que ia acontecer, no início, no meio e no fim desse cenário. Mas ele estava permitindo aquela situação diante da sua impotência, ou seja, da impotência dos discípulos, para que ele observasse qual seria a conduta deles durante aquele momento. Então existem momentos que Deus nos permite situações que você se coloca e você olha, por exemplo, como que eu posso alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos? Né? São situações que você diz: como vai ser o fim dessa história? Ou você diz: será que acabou aqui? Ou será que eu vou ser envergonhado nesse momento? Mas Jesus está te observando o tempo todo, porque Ele te sonda, Ele te conhece, Ele conhece o teu assentar, o teu levantar, o teu deitar. Ele conhece todos os seus pensamentos, ainda que a palavra nem chegou à sua boca, o Senhor já conhece. Então Ele está te observando. E aí Ele fala assim para os discípulos: está aqui os pães e os peixes. E aí Ele lança o desafio: pode distribuir para a multidão. E o discípulo vai na palavra dele. Porque se os discípulos olham para a sua condição de impotência, eles não tinham experimentado o milagre. Então o que acontece? Muitas vezes Deus nos coloca em situações que a multidão diz assim: não tem mais jeito. Ou o mundo todo está com essa doença. Ou 90% dos brasileiros têm esse problema. Aí a pessoa se acomoda. Mas se Deus te deu uma palavra, pisa nessa onda e vai. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Jesus deu um desafio: pode distribuir para a multidão. Irmãos, eu estou falando de 5.000 pessoas. E eu estou falando de 5 pães e 2 peixes. Imagina o estado de espírito dos discípulos quando eles abraçam o desafio, entregam os cestos e o cesto vai passando e eles olhando para o cesto e vendo o cesto se multiplicar. Imagina o Senhor tirando eles de um lugar de impotência e colocando num lugar de fé. Eu acredito que a fé deles foi assim de 0 a 100. Porque eles creram e eles começaram a repassar. E aí as pessoas comeram tanto que se fartaram. E quando voltam para os discípulos, sabe quantos? Não era só 2 cestos mais. Eram 12 cestos cheios. Né? Então houve uma multiplicação de pães, de peixes, e os cestos também aumentaram.
Agora, se eles ficassem olhando para cima, pensando, não sei se eu oro, não sei se eu jejum, não sei se eu faço, não sei se eu vou, eles não tinham alcançado. Então, uma coisa que nós temos que aprender na crise, a gente tem que se lançar no Senhor. Se lançar no Senhor. Todas as armas que a gente tem que se lançar no Senhor. Se você sabe cantar, você canta. Se você sabe orar, você ora. Se você sabe jejuar, você começa a jejuar. Se você não está lendo Bíblia, você volta a ler. Porque não tem outra pessoa para te ajudar. São situações de vida ou de morte. Se você se entrega à situação, você morre. Se você se entrega ao Senhor, você fica naquela expectativa do que Ele vai fazer. Né? Então, assim, foi um momento de milagre no meio da crise. E aí o estado de espírito dos discípulos começam a mudar. E Jesus, ele observando tudo isso. Então, irmãos, às vezes o Senhor já sabe o que Ele vai fazer. Ele já sabe o que Ele vai fazer no Brasil. Ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Porque a visão de Deus é uma visão onisciente. Ele vê o presente, o passado e o futuro tudo ao mesmo tempo. A nossa visão não, é pequena, a gente só vê o presente. E quando a gente tenta imaginar o futuro, a gente fica perturbado de tão pequeno que nós somos. Então, nós precisamos confiar na visão do Senhor nesse momento de crise. Sabe, você que está perdendo as forças, você que está se sentindo fraco, abatido, querendo desistir, cadê as suas armas? Cadê as suas armas? Sabe? Então, irmão, se lança no Senhor. Sabe por quê? O mundo pode paralisar. Né? O mundo pode paralisar. Mas o Senhor não. O Senhor está ativo e vivo no planeta o tempo todo. Dentro e fora. Reina sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo. Então você precisa estar no Senhor. Amém? Quando Daniel foi levado para a Babilônia, todos sabem a história de Daniel, né, que chegou lá e ele e os seus amigos receberam outros nomes, Sadraque, Mesaque, Abednego. Irmãos, Daniel sofreu uma pressão psicológica tremenda. Imagina, você tem que aprender a cultura dos babilônios, tem que comer a comida deles, mas ele rejeitou. Ele só queria comer, ele entrou logo, foi num propósito com Deus, né? Então ele só queria comer os legumes. E ele sofreu grandes pressões psicológicas ali naquele lugar. Mas ele tinha armas, sabe? E uma das armas dele é que ele orava 3 vezes ao dia. Olha, irmãos, todas as grandes crises, as intempéries da vida, a gente vai vencer na oração. Não adianta. É na oração. Sabe, nós temos que focar a oração, tentar parar de resolver o futuro, que a gente também não vai resolver. Sabe, parar de se prender no passado, que já foi também, o que já aconteceu, agora é daqui para frente. Focar no Mestre, pegar as armas e reagir. Reagir de uma forma espiritual, amém? E até psicológica muitas vezes, na verdade. A palavra do Senhor nos fala de Ruth, né? Que Ruth, ela, o que aconteceu naquela época? Elimeleque, ele pega a sua família e sai de Judá, sai da terra de louvor. Por quê? Porque estava havendo fome na terra. Por que estava havendo fome na terra? Porque as pessoas estavam cada um fazendo aquilo que dava na sua cabeça. Então, no tempo de juízos, às vezes Deus levantava um líder, e quando esse líder morria, o povo de Israel continuava fazendo coisas erradas. E aí esse homem pega a família e vai para outra terra, a terra de Moabe, né? Seus filhos casam com mulheres moabitas. E esse homem morre e os filhos morrem também, né? Então o que acontece? Toda vez que a gente sai de um lugar para outro sem a permissão de Deus, tem consequências. Só fica Noemi e as 2 noras. Aí Noemi volta para a terra de Judá, porque ela soube que Deus tinha tido misericórdia da terra e Deus estava abençoando a terra. Então quando ela volta, aí no caminho tinha Ruth e órfã. A Bíblia diz que órfã, uma das suas noras, abraçou ela, beijou e foi embora para a terra dos seus deuses. Mas Ruth olha para Noemi, Noemi significa graça, ou a graciosa, né? E ela diz assim, não me istes para que te deixe, porque onde tu pousares eu pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus.
E naquele momento elas se abraçam e elas voltam para a terra de Judá. Olha só, irmãos, a situação. Ruth era moabita, mas ela reverencia o Deus de Noemi, ela aceita o Senhor de Noemi e ela vai para a terra de Judá. Imagina, o povo de lá já sabia que moabita, né, não era boa coisa, mas Ruth tinha aceitado o Senhor. Ruth vence, ela estava viúva. Quem já ficou de luto sabe que quando a gente está de luto, a gente não tem força para nada, né? Às vezes você não quer lavar um prato, de tanta tristeza. Mas no meio dessa dor, Noemi viúva, Ruth viúva, elas voltaram. Aí Ruth, ela vai colher espigas no campo de Boaz. Boaz era um fazendeiro muito rico. E aí os pobres daquela época, enquanto os segadores iam colhendo, havia uma lei que protegia os pobres. Então, quando as espigas caíam, eles podiam colher. E Ruth ficou naquele campo colhendo. Quando Boaz chega, ele diz: quem é aquela moça? O rapaz diz: está conosco desde cedo. E aí naquele momento ele olha com um olhar gracioso e diz: não toque nessa moça. Deixa ela beber a água que ela quiser, deixa ela levar as espigas que ela quiser levar, e ainda coloquem mais no cesto dela. Então Ruth foi agraciada pela misericórdia de Boaz, né? Quem é Ruth? Ruth significa um povo que não era povo de Deus e se tornou povo de Deus, que somos nós. Noemi significa graça de Deus. Ela decidiu acompanhar a graça do Senhor. E Boaz simboliza Jesus com aquele olhar gracioso, né? Então ela foi colher nos campos de Boaz. Mas ela estava num momento difícil, irmão. Ela estava em crise. Só que o psicológico dela, ela teve a determinação de não ficar presa na dor. Ela teve a determinação de caminhar além da dor. E ela foi agraciada por Boaz de tal maneira que chegou no momento que ele se casou com ela. É o que vai acontecer com Cristo e a noiva. Mas a noiva que persevera. A noiva que é determinada. A noiva que não deixou de tocar em Jesus mesmo diante de tantos preconceitos. A noiva que não deixou de orar, buscar ao Senhor, como por exemplo, Daniel 3 vezes ao dia. A noiva que não parou de liberar o pão e o peixe, mesmo estando impactada com a sua impotência. Mas ela sabia que aquele que a chamou era potente para fazer infinitamente mais. Então, que o Senhor te ajude nesses dias a tirar força da fraqueza. Em nome de Jesus. Sabe, pega a sua arma. Quando você tem pessoas que têm problemas, por exemplo, nas articulações, começam a sentir, eu tenho sentido dores nas pernas, tenho sentido dor nos braços, e aí você vai no médico. Doutor, eu tô com muitas dores, tô com dor nas juntas, tô com dor nas pernas, e eu não consigo, minha coluna dói. E aí o que o médico vai falar pra você? Ele vai falar: fica parada mesmo, já tá com dor, fica quieta, é isso? O médico vai mandar você fazer exercício físico, ele vai mandar você se movimentar, ele vai mandar você fazer uma caminhada leve, vai mandar você ir para uma hidroginástica, ele vai mandar você se alimentar melhor, tirar algumas coisas que estão prejudicando, né, o seu peso, a sua saúde. Ou seja, você vai precisar ter atitudes para que você consiga sair daquela situação. Então, na vida espiritual não é diferente. Às vezes vem as crises, né, para paralisar o Brasil, né, para paralisar a noiva. Vem uma crise daqui, vem outra crise dali, uma briga política e ninguém está entendendo nada. E o que a gente precisa nesse momento, irmão? Ter atitudes saudáveis, né? Nós precisamos filtrar aquilo que não é bom, aquilo que não vem do Senhor. E temos atitudes que vai nos levar além. Então, assim, eu gostaria que você refletisse nessa noite se o cristianismo que você está vivendo é capaz, por exemplo, de dar uma ordem
a uma entidade que está na vida de um bruxo e se ele vai ser liberto. Então nós muitas vezes temos que sair da superficialidade para a profundidade. A noiva do Senhor precisa amar Jesus, independente das ondas do mar, independente dos eventos, independente de tudo o que existe nessa terra. O nosso olhar precisa estar no Pai. Nós estamos vivendo um momento de impotência, mas nós estamos com o potente, o poderoso. Mas nós temos que mergulhar nele. Amém? Então tire força da sua fraqueza. Vença paradigmas, vença preconceito, vença multidão. Cuidado com as más notícias e vai caminhando e adorando para que o Senhor esteja estendendo as mãos sobre a sua vida de uma forma poderosa. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Sabe, existem momentos na nossa vida que a nossa atitude é adorar. E essa adoração nos leva a tocar no